Então vamos iniciar, pessoal, a apresentação, as apresentações de hoje. Tem um grupo aí que tem um colega que vai ter que sair um pouco mais cedo. Então vamos iniciar. Não sei como é que tá aí, Álvaro. Tá tudo pronto? Tô por ti só. Bom dia, professor. Posso compartilhar a tela? Pode compartilhar. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Beleza, beleza. Não sei se o grupo tá tudo aí já. Bom dia, tá me escutando? Escutando, escutando. Ok, tava com problema no microfone aqui. Bom, podemos começar então. Primeiramente, bom dia a todos. Nosso grupo é composto por Álvaro, Andressa, Arthur, Emanuele e eu, Everton. A gente vai falar um pouquinho sobre indutores. Claro que não sei se vou conseguir falar tudo para esclarecer a dúvida de vocês, mas vamos tentar. Pode passar. Primeiramente, falando um pouquinho sobre o que são os indutores, né? Para uma introdução breve sobre. Eles vão ser um dispositivo que vai ser elétrico passivo, que eu vou explicar mais ou menos o que é no próximo slide, que ele vai armazenar uma energia em forma de campo magnético. Geralmente, eles vão combinar o efeito de vários loops de uma corrente elétrica, fazendo assim o nosso campo magnético. O indutor, só um minutinho, o indutor pode ser utilizado como um filtro que vai passar. Como é que eu vou te explicar? Vai ser utilizado em circuitos como um filtro que passa baixa. Isso vai ser explicado também logo depois. Onde ele vai rejeitar altas frequências. E também ele pode ser chamado como bobina, choque ou reator. Pode passar. Bom, assim como eu havia mencionado, aqui a gente tem os nossos dispositivos elétrico-passivos, onde eles têm a característica de não aumentar a intensidade de uma corrente ou tensão. Eles vão, eles não irão amplificar ou gerar sinais indesejados que a gente não queira no nosso circuito. Eles interagem com a energia do circuito, tem a função de polarização, acoplamento, desacoplamento do circuito, e aqui a gente tem alguns exemplos, que são nossos resistores, capacitores, indutores, sensores, antenas. Aqui a gente vai ter uma demonstração da nossa relação de tensão e corrente. Para ficar mais claro, aqui a gente colocou uma breve explicaçãozinha. Se a corrente for contínua, o indutor se comporta como um curto-circuito. Aqui a gente colocou uns desenhos que eu vou tentar explicar para vocês. Os nossos três primeiros desenhos aqui, que são mais ou menos parecidos, eles mostram coisas diferentes, onde eles vão ter o primeiro vai comportar como uma corrente contínua e os dois outros aqui vão ser corrente alternada, sendo que o primeiro vai ter o sentido de corrente diferente dos outros dois. E nosso gráfico vai ser a relação alô, 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 alô.
Acho que falhou. Travou. Voltou agora. Voltou. Nosso gráfico vai ser a relação de tensão e corrente. Pode passar. Bom dia. Dá para me ouvir? Sim. Sim? Então tá. Bom dia. Vou começar a apresentação falando um pouco sobre as redes de indutores, né? Onde a gente tem esses dois casos. A gente pode ver esse primeiro aqui, são as redes paralelas de indutores. Como a gente pode ver, os indutores eles são paralelos uns aos outros, né? Nesse caso aqui, cada um desses indutores, eles possuem a mesma tensão obrigatoriamente, né? E para encontrar a indutância equivalente total, a gente tem que calcular o inverso de cada uma dessas indutâncias de cada um dos indutores. Como a gente pode ver aqui à esquerda, o cálculo, né? Aí tem também as redes em série, que são ali embaixo, que são um atrás do outro, como diz mesmo. Nesse caso, a corrente ela permanece a mesma, só que a tensão de cada indutor, ela não precisa ser necessariamente igual. Ela pode ser diferente, né? E nesse caso, para descobrir a indutância, é só somar as indutâncias de cada um desses indutores, né? Pode passar para o próximo. Tá. Aqui alguns cálculos que é bom a gente ter conhecimento, né? Vai começar falando sobre a indutância. Bom, o que é a indutância? A indutância, ela é, na verdade, a grandeza física relacional das indutores, né? E, como a gente pode ver ali, ela é representada pela letra L. Só um minutinho. A indutância, ela é, na verdade, a propriedade que o condutor possui de induzir uma tensão elétrica em si mesmo, né? Ou, melhor dizendo, tipo de armazenar energia. E para descobrir essa indutância, a gente tem que ter o conhecimento do número de espiras nesse indutor, que são esses fios de cobre que a gente pode ver ali na imagem. A gente precisa ter conhecimento do fluxo magnético e da corrente que está circulando pelo indutor. O que acontece? Quanto maior for o número de voltas na espira, ou se tu for aumentando a área do núcleo do indutor, relativamente a indutância vai aumentando também. Aqui, nós temos o cálculo da energia no indutor. A energia no indutor, ela corresponde, na verdade, à energia armazenada no campo magnético. E ela, para você descobrir, você tem que ter conhecimento da indutância e da corrente elétrica. Pode passar. Tá. Aqui outros cálculos também importantes. Aqui o primeiro são números de espiras por comprimento, onde N é o número de espiras e L é o comprimento, né? Aqui é para saber o fluxo magnético através de uma bobina, que é representado por esse símbolo aqui, você tem que ter conhecimento da área do indutor, que é a letra A, do campo magnético, que é esse B, e do número de espiras, que é o N, que é o feito pelo cálculo anterior, né? Aí embaixo a gente pode ver o campo magnético em uma bobina, que é o B do cálculo de antes. Para saber, tu tem que ter conhecimento desse Mi, que é a permeabilidade magnética, que eu vou falar no próximo slide. Tem que ter conhecimento da corrente, do número de espiras e do comprimento desse todo aqui, ó. Aqui eu não consigo mostrar com o meu mouse. Mas da imagem aqui. De cima até embaixo. E aqui à direita são os cálculos da indutância, como a gente já viu antes, só escritos de forma diferente. Pode passar para o próximo. Tá. Aqui é sobre a permeabilidade magnética. O que é a permeabilidade magnética? Que é aquele Mi de antes, né? A permeabilidade magnética, ela é o grau de magnetização de um material em resposta ao campo magnético, né? Como vou dizer? É a facilidade de conduzir fluxo magnético dentro da... Alô? Tá.
é facilidade de conduzir o fluxo magnético. E quanto maior for essa permeabilidade, menor vai ser a resistência dela. E aí, para calcular esse μ, a gente tem que ter conhecimento do B, que é a densidade do fluxo magnético, e da intensidade do fluxo magnético, que é o H. E aqui embaixo a gente tem a permeabilidade magnética do vácuo, né? Que é representado por essa fórmula aqui, com incógnitas que a gente já viu antes. E aqui é o gráfico que mostra como funciona de acordo com que aumenta a densidade do fluxo magnético, de acordo com que aumenta a intensidade do fluxo magnético. É isso. Bom dia, estão me escutando? Sim, sim. Eu vou falar um pouco sobre a fabricação do indutor. O indutor, ele é fabricado enrolando um fio indutor, um fio condutor, sobre uma forma de material isolante que vai servir de estrutura mecânica para esse fio. Só que também tem indutores que são fabricados sob a forma de demonstração ou algum projeto específico, como é o caso do núcleo de ar, que é a imagem à esquerda, ou um núcleo magnético, que está à direita aqui o desenho. Pode passar. Os componentes. O enrolamento é feito com bobina de material condutor, que vai circular corrente. Tudo isso envolve o núcleo. E também é usado os fios isolados, que ele evita a repulsão de elétrons, vai diminuir perdas em altas frequências, também diminui o efeito peculiar. O núcleo, ele pode ser de 3 tipos, o popped core, o perfil E ou o toroidal. Já os materiais utilizados podem ser ar, ferrite, ligas magnéticas e polo magnético. O formato popped core, ele protege impulsos eletromagnéticos, facilita a inserção de entre ferros, também é usado em altas frequências e normalmente ele é feito de ferrite. Já o perfil E, ele é mais barato que o popped core, ele é fácil de fabricar, é usado em aplicações, digamos, pode ser usado em notebooks, servidores, módulos de ponto de carga. Já o toroidal, ele é um núcleo de ferrite em formato de anel, que tem maior aproveitamento do núcleo. Ele diminui a perda e aumenta a indutância. Também é bastante utilizado na parte de eletrônica. Pode passar? Não, tá. Ligas metálicas. É de alta permeabilidade, tem alto valor de saturação da densidade de fluxo magnético e ele armazena pouca energia. Já o pó magnético, ele armazena bastante energia, tem alto fluxo de saturação e possibilita que os núcleos sejam menores. Já o ferrite, ele é de cerâmica, de óxido de ferro, com outros óxidos e carbonetos não condutores. Ele possui baixo custo e poucas perdas em alta frequência. Já o laminado é camadas finas de aço silício isoladas entre si. Ele vai reduzir perdas, é usado em transformadores em baixas frequências. Já o núcleo de ar é um núcleo vazio, ele tem pouca indutância, não vai causar muitas perdas e é bastante usado em altas frequências. Bom dia, eu sou Álvaro e vou falar sobre as características dos principais materiais que são utilizados na produção de indutores, que são o cobre e o ferro. Tipo, vão ter outros materiais na composição, mas os principais são o cobre e o ferro. O cobre vai no fio e o ferro é a composição principal do núcleo. Vai ser ferro e normalmente mais algum outro material, mas normalmente sempre vai ter na composição ferro. O cobre, ele é um metal de transição.
presente no grupo 8 da tabela periódica, e seu número atômico é 29. Sua massa atômica é 63,55. Sua configuração eletrônica termina em 3D10 4S1. É sólido em temperatura ambiente, você vai encontrar ele naturalmente, vai encontrar ele na natureza sempre em estado sólido, a não ser em vulcões, coisa do tipo, que vai ser encontrado em estado líquido. Sua densidade é de 8,94 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de pouco mais de 1084 graus Celsius. Seu ponto de ebulição é de pouco mais de de cerca de 1600 graus Celsius. É facilmente maleável, por isso se encontra em fios, porque é fácil comprimi-lo e torná-lo fio. É possível ser reaproveitado, você vai fundi-lo novamente, tirar as impurezas e vai produzir um novo fio. É dúctil, por ser maleável é dúctil, é possível fazer fio dele. Tem uma ótima condução de calor e de eletricidade, e sua eletronegatividade, que é o poder de atrair elétrons, é 1,95, que seria um meio termo. O máximo é 4, o mínimo... próximo, por favor. Não, volta para o ferro. O ferro tem número atômico 26, também é um metal de transição, mas só que ele é do grupo 8, o cobre era do grupo 11, ele é do grupo 8, tem um número atômico 26, tem massa atômica 56, sua configuração eletrônica termina em 3D6 4S2, também é sólido em temperatura ambiente, na natureza vai ser encontrado normalmente em estado sólido. Sua densidade é de 7,86 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão é mais de 1500 graus Celsius e seu ponto de ebulição é quase 2900 graus. Pode ser reaproveitado também, ele é fundido e tirado as impurezas e vira novamente um lingote de ferro. Tem uma ótima condução de calor e eletricidade e sua eletronegatividade é de 1,83. O principal material, a principal utilização é no aço silício, que serão feitas as chapas de aço silício para fazer o núcleo laminado. E o silício, por ser em chapa e a composição de silício, elimina as perdas. Elimina as cargas parasitas e as perdas corrente de Foucault. E o outro é em ferrite, que é X, e o X vai representar um outro material, ferro 2 e oxigênio 4. E a ferrite natural é ferro 2, só o ferro 2 e o óxido 4, que é o óxido de ferro. Próximo. O cobre, ele vai apresentar uma estrutura cristalina cúbica de face centrada, tendo o número de coordenação 12, sendo 4 dos vértices, 4 do centro das faces e 4 das faces adjacentes, dos cubos da frente. Próximo. O ferro, ele tem diferentes cristalografias, dependendo principalmente da sua temperatura. Em temperatura ambiente, ele sempre vai ser encontrado em cúbica, vai ter uma cristalografia cúbica de corpo centrado, que vai ter coordenadas 8, né, que são os 8 átomos do vértice. Mas de 912 até 1394, ele vai apresentar
uma cristalografia igual igual a do cobre. E depois ele volta a ser de corpo centrado novamente. Próximo. Eu vou falar um pouco sobre transformadores. São dispositivos que modificam o nível de tensão e corrente elétrica, mantendo a potência. Então, a fórmula é a tensão de entrada dividido pela tensão de saída é igual ao número de espiras de entrada dividido pelo número de espiras de saída. O exemplo aqui, a tensão que entra vai ser a mesma que sai, porque tem o mesmo número de espiras, tanto que está 1. Pode ser transformadores com ar, com núcleo de ar, com núcleo de ferro. Transformadores com núcleo de ferro com TAP, que acho que vai ser aprendido na próxima matéria do professor Wagner. E existem também altos transformadores. Outra aplicação são os buck boosts, que convertem tensão de corrente contínua em tensão de corrente contínua de polaridade oposta. Utilizado em indutores com núcleo de ferrite. Também existe o flybacks, que é semelhante ao conversor buck boost, só que substitui o indutor por um transformador de isolamento. E é utilizado no fornecimento de alta e baixa tensão. Outra aplicação também são os filtros de passa baixa, passa alta, e também existe o de passa faixa, mas não tá, se eu não me engano, o de passa faixa é mais complicado e tem indutor e capacitor. Então, o filtro, ele utiliza a reatância do indutor para atenuar a corrente de entrada para saída de acordo com a frequência. Então, a gente tem que a frequência de corte, note que a frequência de corte é onde a intensidade vai estar pela metade, é igual a resistência sobre 2π a indutância. Aqui tem um exemplo de um circuito de passa baixa, que é a indutância e o resistor, e o filtro de passa alta, que é o resistor, e depois a indutância. Aqui tem uns exemplos do que a gente viu. Aqui o primeiro é um exemplo de mostrando que quando o indutor está ligado em corrente contínua, ele vira um curto-circuito. Aqui é o funcionamento normal de um indutor em corrente alternada, esse gráfico aqui. Aqui tem um filtro de passa baixa, então a frequência de corte é igual ao resistor, que é 2K, dividido por 2π a indutância. Então, se eu não me engano, aqui está cortando em 318 Hz. E aqui está mostrando que a frequência, quando a frequência mais baixa não está cortando, quando a frequência aumenta, ela abaixa, que é o passa baixa. E aqui tem um exemplo do passa alta, que, de novo, a frequência de corte é resistência, que é 4K, dividido por 2π a indutância. Acho que aqui está dando 600 e pouco a frequência de corte. Então, nota que quando a frequência está maior, está deixando passar, e quando a frequência diminui a intensidade. E aqui tem um transformador, que ele está com um fator de 1 para 2, então a tensão de entrada está, por exemplo, 110 volts e a de saída está mais ou menos 220. Então essas são as nossas referências. E fica espaço aí para alguma dúvida. Muito bom o trabalho de vocês, tá? Essa parte aí que vocês colocaram das aplicações foi bem interessante. Volta ali de novo ali nesse simulador aí, é do Fausted, né? Isso. Aí a gente pode ter uma noção bem clara de como é que funciona o indutor, né? Na corrente contínua ele vira um curto-circuito, né? O primeiro circuitinho ali que tu passou, quando tu fecha, ele vira um curto-circuito. E isso acontece, né, em virtude da própria natureza do indutor, né, do tipo de funcionamento dele. Na corrente alternada, né, vocês podem ver ali que ele funciona naturalmente, né? Claro que depende da frequência
ele vai estar conduzindo, deixando conduzir mais ou menos corrente, né? Porque tem a ver com a reatância indutiva, nada mais é que uma resistência imaginária, certo? Toda aquela vocês não viram ainda, né? Acredito, números complexos. Mas essa questão de números complexos, que vão ver, acho que no quarto ou quinto semestre, ela existe, né? Números imaginários, eu acho que vocês viram no ensino médio e ficaram se perguntando, mas que balela é essa? Por que eu preciso saber de número imaginário? Quem é que inventou isso aí? Números imaginários, eles servem para descrever resistências imaginárias, no caso desse indutor aí. Esse indutor aí tem uma resistência imaginária. É uma resistência que ela é fruto de um efeito indireto, não direto, né? A resistência real, dá para se dizer assim, quem tem é um resistor. Mas um indutor e um capacitor, eles possuem resistências imaginárias, né? O nosso J lá, em virtude da natureza, né? Do funcionamento deles. Os filtros ali que tu passou também é bem interessante, né? É um filtro passa baixas, né? Tu falou? Aqui passa baixa, aqui passa alta. Isso aí, isso aí. Então, depende do tipo de ligação, né? No passa baixa ali, ó, imagine, né, que quanto mais baixa a frequência, mais ela se aproxima de um. Quanto mais alta a frequência, né? Quanto mais alta a frequência, mais o sinal se aproxima de uma tensão CC. E numa tensão CC, eu tenho aqui um curto-circuito, né? Uma tensão CC eu tenho um curto-circuito. Então, esse filtro passa baixa, ele só vai funcionar em frequências mais baixas, né? Onde vai existir ali uma tensão de saída, né? Certo? E quando tu coloca um filtro passa alta, né? Que é o segundo ali, acho que tá invertido, né? Acho que esse segundo aí é um passa. Não, o segundo aqui é passa alta. Esse é um passa alta, né? É, o primeiro é passa baixa. Aqui, ó, o gráficozinho tá mostrando a entrada. Tá vendo que tá. Aqui, ó, a frequência tá menor. Aí diminui. Aí quando a frequência aumenta, não altera. Já que no outro é invertido. A entrada, quando a frequência tá bem baixa, o sinal tá normal. Quando a frequência vai aumentando, ela diminui. É que Isso. o passa baixo, o Exatamente. passa baixo confunde, né? Porque Isso. o passa baixa não é que vai cortar a baixa, é que vai deixar a baixa passar e a frequência alta vai diminuindo. Isso é. Ele deixa passar baixas frequências, né? E altas frequências. É, Ele vai atenuando. Exatamente. Ele vai atenuar, né? Uma vez que vai virar um curto-circuito aquilo ali, né? E tu não vai ter mais aí aquela divisão de tensão ali, né? O indutor faz um divisor de tensão com o resistor, né? E quando se tem ali frequências mais altas, né? Ele começa a cortar. E no passa alta, ele deixa passar altas frequências e baixas frequências ele corta. Exatamente isso aí. Aí a última aplicação que tu colocou ali foi um indutor, né? Um transformador. Vocês vão ver em conversão 1. Tá? Descobri que não vai ser eu que vou passar semestre que vem, então não vai ser comigo. Mas vocês vão ver isso aí lá. Conversão 1, vocês vão ver aí com bastante detalhes aí o funcionamento desse equipamento aí. Certo? Muito bem, muito bom o trabalho de vocês. Eu gostei dessas aplicações aí. Fica a dica para os colegas aí de estar utilizando esse simulador aí, do simulador Falstad, né? Vocês podem até deixar é. depois ali no chat o link para os colegas de vocês, já conhecia. Parabéns aí, então, muito bom o trabalho de vocês. Obrigado, professor. Professor, obrigado. Eu vou ter que me retirar. Tchau, tchau.
Certo, certo. Ali eu tinha me confundido, né? Porque as altas frequências, né? Um filtro passa alto, ele vai. Quanto maior for a frequência, mais ele se aproxima de uma tensão CC. Eu tinha falado o inverso, né? Por isso que eu estava me confundindo. Quanto maior é a frequência, mais próximo de uma tensão CC ele se torna, né? Quanto mais baixa a frequência, menos ele se torna parecido com uma tensão CC. E numa tensão CC, a gente tem um curto-circuito, certo? Então, por isso que naqueles exemplos que ele passou ali, você tem esse corte, né? Depende de onde tu posiciona ali o indutor, vai ter um corte diferente. Quem vai ser o próximo aí, grupo, a apresentar? Vamos ver aqui quem é que tem. Pode ser nós, então vamos lá. Podem se preparar aí. Olha que se vocês quiserem liberar aí a tela de vocês aí, fiquem à vontade. Sim, ele já está abrindo. Estão vendo alguma coisa? Tá dando pra ver. Tá vendo? Uhum. Tá dando pra ouvir também? Ah, Ok, então. Bom dia, meu nome é João Augusto, meus colegas de grupo são o Leonardo, o Luiz e o Natan, e nós vamos apresentar sobre transistores MOSFET. Para isso, nós dividimos o trabalho em 3 partes, basicamente. Primeiro a gente vai falar sobre semicondutores, falar um pouco sobre os materiais que envolvem a construção dos transistores, depois a respeito dos transistores em si, focando um pouco na história, e por último, a respeito dos transistores MOSFET mais especificamente. Vou passar. Bom dia, estão todos me ouvindo? Sim. Sou o Luiz Henrique. Bom, eu e o Natan vamos explicar um pouco da parte de semicondutores. A gente escolheu 3 semicondutores que vai ser bastante usado na formação dos transistores, e eu vou falar um pouquinho agora do início da história. Bom, em 1874, Carl Fernand Braun descobriu o efeito semicondutor em alguns sulfetos metálicos. Os primeiros elementos estudados foram o sulfeto de chumbo e o sulfeto de ferro. Pode passar. Em 1878 e 1879, David Hughes iniciou pesquisas no efeito semicondutor. A princípio, ele viu isso só por curiosidade, pois foi percebido ao acaso. Embora ele não conhecesse o trabalho de James Maxwell, ele descobriu uma maneira de emitir ondas eletromagnéticas a partir de semicondutores. Em função dessas experiências, ele acabou por inventar o detector eletromagnético por efeito semicondutivo, que é o diodo. Pode passar? Bom, o que são semicondutores? Semicondutores são sólidos capazes de mudar sua condição de isolantes para condutores com grande facilidade. Os materiais considerados semicondutores se caracterizam por serem constituídos de átomos que têm 4 elétrons na camada de valência. Mas para eles estarem devidamente balanceados, eles precisam ter 2 ou 8 elétrons em sua última camada. Então, cada elétron vai fazer uma ligação covalente com outros 4 átomos. Daí, acontecerá que eles vão ficar balanceados.
Pode passar? Bom, ali aí fica a maneira como eles vão ficar balanceados depois da ligação covalente. Tem o silício 14, 4 elétrons na última camada, agora esse com 8, e assim sucessivamente com o carbono e com o germânio. Pode passar? Bom, o primeiro semicondutor que a gente vai estudar é o carbono. Um exemplo que é um exemplo típico de semicondutor. Dependendo da forma com que os átomos se interligam, o material formado pode se tornar condutor ou isolante. Ali a gente pode ver o carbono, no meio temos os prótons e os nêutrons, na primeira camada temos 2 elétrons, e na segunda camada temos 4 elétrons, que se caracterizará um semicondutor. Pode passar? Bom, ali temos 2 exemplos de carbono, o carbono diamante e o grafite. O diamante, ele é eletricamente isolante, pois ele tem uma grande dureza e se forma pelo arranjo de átomos de carbono em forma de uma estrutura cristalina. E o grafite se forma pelo arranjo de carbono em forma triangular. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o silício para vocês. Então. Silício é essa pedra aí. Ele vem do nome chamado sílix ou sílices, significa pedra dura. Ele tem essa cor aí cinza, um pouco metálico. Ele é encontrado praticamente em rochas, areias, no barro, solo, em muitos lugares ele é encontrado. Ele está presente em 27,7% da nossa camada, da nossa crosta terrestre. Ele só é encontrado ele não é encontrado isolado na natureza, ele está sempre combinado com algum elemento. Ele é obtido a partir da sílica, e a sílica é a combinação de oxigênio com sílica, da forma de óxido de silício. Na escala industrial, ele é produzido com uma reação de óxido com cobre, que é considerado um silício metálico, denominado metalúrgico, com pureza de 99%. Ele é utilizado muito na construção de dispositivos semicondutores e precisa de um grau de maior pureza. O silício ultra puro ele pode ser derretido para métodos físicos e químicos. Para obter o silício ultra puro, é utilizado a decomposição do silano ou tetraleto de silício em altas temperaturas. Bom, o germânio é outro material semicondutor. Ele é um dos materiais semicondutores mais antigos que tem. Ele é encontrado em pequenas quantidades no minério de zinco, pó de carvão e até mesmo em água do mar. Face disso, a extração dele é muito difícil. Ele é uma substância dura, só que ela é uma substância quebradiça. Ele não suporta muito esforço mecânico. Ele facilmente se oxida na presença do ar. Daí ele forma uma pequena camada, uma película de óxido em volta dele. Ele caracteriza-se como um semicondutor. Ele é considerado um bom condutor de calor. Ele é 30% menos eficiente que o ferro, 70 vezes mais condutor que o vidro e 100 vezes mais condutor que a água. Os seus pontos de fusão e ebulição é 938 graus e 2.838 graus. A via mais fácil de obter ele é através da fusão fracionada, que é a remoção via composto de cloreto, e posteriormente é transformado em dióxido de germânio, de hidrólise, e daí adicionando hidrogênio ou carvão reduzido ao germânio puro. E aqui do lado tem uma imagem ilustrando a composição e os quadros elétrons na última camada.
Bom, esses semicondutores eles são utilizados na fabricação de praticamente todos os aparelhos eletrônicos que a gente tem aqui, que a gente é o diodos, transistores, chips e nanotecnologia, em nanocircuitos, utilizado em processadores e coisas. Ok, eu vou falar um pouco sobre os transistores. Como está escrito aí, os transistores são dispositivos semicondutores, geralmente feitos de silício ou germânio, como já foi dito, e são usados para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores eles também podem funcionar como interruptores, ou seja, eles ligam ou desligam a corrente elétrica no circuito. Vou passar. A respeito do funcionamento, nos circuitos digitais, o funcionamento dele é bem simples. O emissor e coletor são conectados em série a um circuito elétrico que pode ou não estar alimentado por uma corrente. A base é ligada a outro ponto do circuito, que a finalidade é controlar o estado do transistor. Quando uma tensão elétrica é aplicada à base, o transistor ele abre, ou seja, ele funciona como um condutor, permitindo que a corrente flua entre o emissor e o coletor e alimente o circuito no qual ele está ligado. Quando a tensão é aplicada à base ela é nula, o transistor ele fecha. Então ele se comporta como um isolante, impedindo o fluxo da corrente e cortando a alimentação do circuito. Pode passar. Aqui um pouco a respeito da história do transistor. O primeiro foi desenvolvido em 16 de dezembro de 1947 por William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain nos laboratórios da Bell Telephone. A respeito de William Shockley, inclusive, foram estudos dele que depois geraram o que foi o projeto do transistor MOSFET. Pouco tempo depois já do anúncio, ele já foi aperfeiçoado, esses transistores, e eles já substituíram as válvulas nas aplicações eletrônicas. Você pode passar o slide. Eles eram muito mais compactos, robustos e eficientes. Então, em poucos anos, o invento já se disseminou por toda o parque industrial e permitiu uma onda de inovações tecnológicas que jamais tinha sido vistas. Foi sem precedentes. Eles traziam estampada a expressão solid state, que fazia referência à ausência das válvulas dos circuitos, já que os circuitos deles eram construídos com cristais, né, que eram sólidos, sem vácuo, sem preenchimento de gases. Pode passar agora. Eles eram bem mais eficientes, bem mais baratos e com menor gasto, gastando bem menos energia do que a antecessora, que era a válvula. E esse transistor permitiu, com a diminuição do tamanho, ele permitiu a produção de diferentes equipamentos eletrônicos e conduziu um dos mais importantes e bem-sucedidos caminhos de transferência do conhecimento científico para aplicação e desenvolvimento social. Teve um impacto muito grande. Pode passar. Como eu disse, foi a partir desse desenvolvimento a gente pôde criar muitos equipamentos novos. Então, hoje em dia, os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, né? Eles são usados em chips de computadores, chips de smartphones também, por exemplo. Seu uso mais comum e mais único, eu diria, está nos processadores de computadores, porque requer muita capacidade de emular bits, né, por meio do aumento da queda de tensão de forma rápida e precisa. Os sensores também estão presentes nos circuitos integrados, que compõem as portas lógicas, são utilizados em circuitos elétricos de diversas marcas. Também estão vários eletrodomésticos, computadores, como já disse, celulares e outros. Pode passar. Não sei, tá?
O microfone está aberto. Não sei se não está funcionando. Manda no chat dele. Acho que o microfone não está funcionando. Entra no teu celular, aqui no Meet, Leonardo. Alguém manda pra ele ali o link no celular e aí ele fala pelo celular. Te mandei no WhatsApp. Já tá lá. Pessoal, agora sim, eu acho. Tá, dá pra ver. Beleza, então. Bom, eu sou o Leonardo. Eu vou apresentar então sobre os transistores MOSFET em si. Os MOSFET, os FEST, na verdade, tecnologia FEST, FET, que é a tecnologia dos transistores de efeito de campo, elas foram criadas por Julius Edgar Lilienfeld em 1926 e por Oscar Hale em 1934. Então, lá em 1960, o John Atala desenvolveu o MOSFET, que foi baseado então nas teorias do William Shockley sobre o efeito de campo, né? Essa tecnologia MOS, então, significa a inserção dos semicondutores na tecnologia FET. Pode passar o... Ei. Pode falar? Pode passar o slide. Aí. Então, o MOSFET, basicamente, assim como o TJB, ele tem dois tipos de dopagem, né? O canal N e o canal P. Ele funciona basicamente, o de canal N, ele se injeta uma tensão positiva na porta gate, e ocorre então, como ele é o transistor de efeito de campo, ocorre um campo elétrico ali nessa região, logo acima da flechinha. Então, ocorrendo a passagem de corrente entre o dreno e a fonte. E no de canal P, então ocorre o contrário, né? Ele funciona com uma tensão negativa na porta. Pode passar. Bom, então os transistores MOSFET, eles trabalham com uma tensão atuando na porta gate. Essa tensão, quanto mais alta for, mais corrente passará entre os terminais source e dreno. Bom, ele tem basicamente 5 ou 6 etapas. A tensão positiva, então, é aplicada no terminal gate, causando um acúmulo de cargas positivas ao longo do terminal. Logo após, então, este acúmulo de cargas positivas faz com que as lacunas livres do substrato P por debaixo do eletrodo do terminal gate sejam repelidas da região. Como resultado dessa migração, aparecem cargas negativas, antes neutralizadas pelas lacunas livres.
A tensão positiva do terminal gate também atrai elétrons das regiões N do dreno, entre dreno e fonte, para o canal. Então, essa primeira parte basicamente é o efeito de campo, né? Quando a gente então injeta no canal, no caso no MOSFET de canal N, quando a gente injeta uma tensão positiva na porta gate, ele cria cria um campo elétrico, né? Entre a porta gate e o substrato. Então, causando a passagem de corrente elétrica entre a porta dreno e a porta source. Pode passar o slide. Então, logo que atingido um número suficiente destes elétrons, é criada uma região N entre o dreno e a fonte. Este canal recém-formado fornece um caminho para a corrente fluir entre o dreno e a fonte. Aqui eu botei uma imagem que representa bem o que acontece, né? Quando se injeta então uma tensão positiva, se cria como se fosse um meio, um canal ali entre a porta source e o dreno, né? Ou dreno e source, que ocorre então a passagem dos elétrons entre uma porta e outra. Pode passar. Bom, as vantagens e desvantagens então dos MOSFETs. A principal vantagem são ser relativamente simples, de baixo custo, de fabricação pequeno e consumir pouca potência. E uma das desvantagens é que podem ser danificados por eletricidades estáticas ao ser manuseados. Pode passar. Bom, em geral, então, a aplicação deles, eles são bastante usados na eletrônica como chave e como amplificadores, né? Eles funcionam em três tipos de, como é que eu vou dizer? Dependendo da tensão que é aplicada no gate, ele funciona em três modos, né? Ele funciona no modo de corte, no modo triodo e no modo de saturação. Basicamente, então, no modo de corte, ele funciona como uma chave aberta, né? Ele depende, então, que a tensão entre o gate e o source seja menor que a tensão de limiar, que é a tensão mínima aplicada ao gate para criar, então, um campo elétrico para que haja a passagem de corrente. A gente tem, então, a parte do triodo, que é a chave fechada. Então, já depois que como é que eu vou explicar, que passa a tensão que ultrapassa essa tensão de limiar, já forma o triodo, né? Que é a chave fechada, que já é onde os elétrons passam de um lado para o outro do MOSFET. E o modo de saturação, que é bastante usado na parte de amplificadores. Pode passar. Bom, então, basicamente, o nosso trabalho é isso e estamos abertos aí para dúvidas e perguntas. Primeiramente, parabéns aí ao grupo. Bem, esse tipo de transistor aí tem um funcionamento um pouquinho mais complexo, né, que o TJB. E eu vou dar uma explicada depois no final aí das aulas, das apresentações, um pouco aí tentando ilustrar um pouquinho para vocês como que funciona aí essas junções PNP, NPN aí, e no caso aí do transistor do efeito campo, como é que funciona
a interação entre os substratos tipo N com o substrato P, né? Além de ter essa diferença de substrato, de tipo de dopagem, né? Tem uma intensidade diferente, né? O substrato tipo N tem maior dopagem e o substrato tipo P ele tem menor. Então isso varia ali e causa um efeito peculiar. Mas a gente vai ver isso aí depois no final. Eu só senti um pouco falta de aplicação, tá? Mas ficou muito bom o trabalho de vocês também. Vocês podiam ter trazido um pouco mais de aplicação, né? De inversores de frequência, conversores, né? Conversor CCCA, usam bastante MOSFET como chave, né? E o transistor TJB ele é mais utilizado como amplificador, né? Com ganhos de sinal. Mas ficou muito bom o trabalho de vocês, tá? Parabéns ao grupo aí. Vamos continuar aqui nossas apresentações. Falta mais um grupo só, que é o grupo da Sabrina e Vitória, Gabriel e Eduardo. Querem se preparar aí? Podem se preparar. Na hora que estiver pronto, vocês me avisem que eu dou ok aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá bom, vamos começar. Bom, nossa apresentação vai ser sobre diodo. O grupo sou eu, o Eduardo, a Sabrina e a Vitória. Aqui um sumário do que a gente vai falar. Vai ter uma breve introdução, depois a gente vai falar da história, explicar os materiais envolvidos, as características, a classificação dos diodos, processo de purificação do diodo e as aplicações da engenharia elétrica. Primeiro a introdução. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Ok. Tá. O que é o diodo? O diodo é um componente semicondutor de 2 terminais. Ele permite que a corrente elétrica seja conduzida de maneira unidirecional. Sendo o mais simples dos componentes eletrônicos, ele pode ser usado como isolante elétrico ou um condutor, dependendo da polarização dele. Pode passar. Foi desenvolvido através de uma junção PN positivo e negativo. O próprio símbolo do diodo representa a polaridade dele. A corrente flui do ânodo, o positivo, para o cátodo. Se olhar o símbolo dele, ele tem uma setinha, indicando bem o sentido. Quando ele é diretamente polarizado, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo, ele permite o fluxo de elétrons. Quando inversamente polarizado, ele bloqueia. Pode passar. O diodo ele foi criado no século XX e é recente se comparado à história da eletrônica. Toda a história dele é basicamente repleta de descobertas acidentais. O princípio dele é o efeito termiônico e a válvula termiônica. Pode passar. O efeito termiônico define que o aumento do fluxo de elétrons que sai do metal é proporcional ao aumento da temperatura do mesmo. Foi descoberto inicialmente em 1873 por Frederick Guthrie, porém foi desconsiderado, e foi redescoberto por Thomas Edison enquanto ele tentava desenvolver uma lâmpada. O efeito termiônico define que quando tem um filamento diretamente polarizado, ele foi descoberto, quando o filamento estava diretamente polarizado e tu aproximava uma folha de metal dele, o fluxo de elétrons, ele ocorria através da neutralização de ambos. E aí tem um exemplo ali.
que quando ele estava diretamente polarizado, ocorria o fluxo de elétrons, e quando não, corria tipo uma barragem, sabe? E não tinha como ter o fluxo cessado. Próximo. A válvula termiônica, ela foi descoberta por John Fleming em uma das visitas dele ao laboratório de Edison. Ela foi desenvolvida em 1904. Semelhante à anterior de Edison, ela foi desenvolvida para a detecção de ondas magnéticas. Ela é composta por um invólucro de vidro que contém um filamento. O filamento serve para aquecer o cátodo, e o cátodo aquecido ele emite os elétrons. E a placa de metal ao redor, ela funciona como receptor de elétrons. Ali tem um esquema. Próximo. E daí, ao longo dos anos, Russell percebeu que o silício utilizado nos diodos, ele dava certas interferências, então ele purificou o silício e ele conseguiu diferentes polarizações do mesmo e criou, através de bastões com bordas com esses diferentes tipos, o diodo de junção. Esse diodo representou um grande avanço para a eletrônica. É o mais utilizado atualmente. Ele é a base para todos os tipos de diodos existentes. Por mais que eles tenham aplicações distintas, o funcionamento é semelhante. Infelizmente, a história do diodo ela não tem muitas fontes, eu só consegui encontrar 2. Então, por mais que exista uma ampla variedade de diodos, a gente não tem bem como eles foram desenvolvidos. No princípio, são essas 3. Próximo. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre os materiais envolvidos na fabricação do diodo, que é principalmente silício e germânio, que são os 2 materiais mais utilizados aí para fabricar diodos. Bom, no começo, lá na década de 1950, os diodos, eles a princípio eram fabricados utilizando germânio. Só que depois, na década de 1970, eles foram substituídos pelos diodos de silício, porque o silício ele tem propriedades eletrônicas superiores. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o silício. O silício é o segundo elemento mais abundante na superfície da Terra. Ele só perde para o oxigênio em questão de abundância e ele compõe cerca de 1/4 da crosta terrestre. Ele é presente na maioria das rochas. Ele é presente principalmente nos silicatos. Silicatos são rochas compostas principalmente, minerais, na verdade, compostos principalmente por silício e oxigênio. Por exemplo, o quartzo e o talco, a ametista, o opala também são silicatos. Ele é usado na produção de ligas metálicas, na indústria cerâmica e na indústria eletrônica. Ele não é encontrado na sua forma pura da natureza, ele sempre é encontrado com algum outro composto. Eu falei principalmente em forma de silicato, ou seja, junto com oxigênio, sendo que tem vários, né? Daí o mais importante, o silicato mais importante é a sílica, que é o dióxido de silício, que é o SiO2, que é também o mais abundante e o mais fácil de trabalhar na indústria. O silício é usado nas indústrias metalúrgicas, que é chamado de silício metalúrgico. Ele é obtido, esse processo já foi explicado aqui para outro grupo, ele é obtido através da junção da sílica, né, que é o dióxido de silício, junto com um carbono, em um forno de alta temperatura. E daí o carbono reduz o oxigênio e o silício ele derrete. E daí você vai ter como saída o silício em forma líquida e dióxido de carbono. Assim você obtém um silício puro, só que não é um silício tão puro, ele tem 99% de pureza. É um silício metalúrgico e ele não é próprio para uso eletrônico. Você ainda tem que purificar esse silício mais ainda. E daí, para você obter o silício mais puro, ele tem vários processos que você pode usar. Tem processos físicos e químicos. O processo mais utilizado para purificar esse silício é o processo da fusão por pontos, que basicamente você pega uma barra de silício e você funde a ponta dela e você vai mudando o foco de calor ao longo da barra. Você vai fundindo a barra parte por parte. E conforme a barra vai solidificando, ela vai solidificando
mais pura. Daí você pode fazer isso várias vezes para ter um silício com a pureza que você quiser. Os métodos químicos também são utilizados, só que eles geralmente focam mais em compostos de silícios um pouco mais fáceis de trabalhar, um pouco mais fáceis de purificar. Por exemplo, tricocilano, que você pega o tricocilano e você coloca ele a uma temperatura de mais ou menos 1.200 graus, ele vai se decompor em um composto de silício e silício puro. E o silício obtido através desses processos é o silício policristalino, com uma pureza bem maior, só que ele também não é usado para a fabricação de diodos. O silício policristalino até pode ser usado para a fabricação de algumas coisas, tipo painéis solares. Existem painéis solares de silício policristalino, mas o silício usado no diodo é o monocristalino. E ele é criado através de um outro processo, né, chamado de processo de Brugsch-Strauss, que não sei como é que pronuncia isso, mas ele consiste basicamente em pegar esse silício policristalino, derreter ele num recipiente, e daí, com o silício derretido, eles pegam, como se fosse um cristal semente, eles pegam um cristalzinho pequenininho, pode ser um cristal de quartzo, por exemplo, e colocam numa haste e mergulham essa haste no silício derretido. E daí o recipiente vai girando e a haste ela gira na direção oposta, né? E conforme eles vão girando, a haste vai subindo. E daí, conforme o silício se solidifica, ele vai se solidificar em volta da semente, né, do cristal semente, e ele vai se solidificar em forma de cristal monocristalino. Esse processo é para evitar que quando o cristal seja formado, o silício ele fique num formato natural, um cristal, como pode dizer, com uma estrutura descontrolada. E daí ele fica nesse formato aí, que tá aqui, ó. Ele fica nesse formato meio que parecendo uma vela, esse formato de vela aqui. E esse silício aí, ele é usado para fazer o diodo. Inclusive, já durante esse processo de formação do cristal monocristalino, eles podem, já pode fazer a dopagem, você já pode colocar os compostos para dopar o silício já durante esse processo de formação do silício monocristalino. E depois o germânio, que hoje em dia não é tão usado para a fabricação de diodos, né? Mas ele foi muito importante durante aí seus 20 anos de uso. Ele é utilizado para fazer várias coisas, tipo, por exemplo, equipamentos de visão noturna, alguns usam ainda na indústria eletrônica. Só que o germânio ele é bem menos comum que o silício, né? Só existem dois minerais que é viável a extração de germânio, que é a germanita e a ranielita. Então, por isso ele é bem mais caro. Também não é encontrado puro na natureza, né? E, geralmente, ele é substituído por outros materiais mais baratos e mais viáveis. Ele também tem, como eu citei, ele tem propriedades eletrônicas inferiores ao silício. Ele tem um ponto de fusão mais baixo, ele não conduz tão bem. O germânio ele é purificado através da fusão fracionada, que é basicamente o processo que usam para separar materiais de pontos de fusão diferentes. Que eles pegam, né, o composto e você expõe ele a uma alta temperatura e os materiais com ponto de fusão menor eles vão derreter primeiro e eles vão ser separados dos outros materiais. É assim que o germânio é purificado. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Então, a estrutura atômica e cristalina do diodo. O diodo é formado por dois tipos de cristais semicondutores, o cristal P de positivo e o cristal N de negativo. No caso do diodo de silício, é feita uma dopagem, que nada mais é do que a adição de impurezas na rede cristalina do silício. No exemplo da figura, é acrescentado um elemento, que é o arsênio, que tem 5 elétrons na camada de valência. Destes 5 elétrons, 4 elétrons são compartilhados com os elétrons do silício, e um fica sobrando, de forma que esse elétron se torna um elétron livre.
que é um portador de carga. Pode passar. Já no cristal tipo P, a dopagem é feita com elementos trivalentes. No exemplo da figura, é acrescentado um elemento que é o bário, que tem 3 elétrons na camada de valência. Destes 3 elétrons, 3 são compartilhados com os elétrons do silício, e um fica ausente, pois em ligação covalente se ligam 4 elétrons, ficando um buraco, que é comumente denominado de lacuna. Essa ausência de carga negativa se comporta como se fosse uma carga positiva. Ambos os cristais se comportam como condutores. No cristal N, os portadores são os elétrons, e no P é a ausência destes, as lacunas. O diodo nada mais é do que a junção desses 2 cristais, chamada de junção PN. De um lado temos elétrons faltando, e do outro, elétrons livres. O que ocorre é que, pela lei de atração de cargas de sinais opostos, as lacunas do cristal P vão atrair os elétrons livres do cristal N. A junção PN tende, então, à estabilidade. Os elétrons ficam com 8 elétrons na camada de valência. Porém, apenas na região do centro ocorre essa recombinação, que é uma região chamada de camada de depressão ou barreira de potencial. À medida que cada elétron vai migrando do cristal N para o P, a camada de depressão vai aumentando, até que se atinge um equilíbrio. A camada de depressão acaba agindo como uma barreira, impedindo a continuação da movimentação desses elétrons livres através da junção PN. Quanto maior a região de depressão, maior vai ser a resolução por causa da estabilidade. A barreira de potencial, ou camada de depressão, corresponde, então, a uma diferença de potencial, cujo valor depende do material semicondutor e da temperatura ambiente. Como exemplo, a barreira de potencial do diodo de silício vale aproximadamente 0,6 volts à temperatura ambiente. Bom dia, dá para me ouvir? Sim. Eu vou falar um pouco sobre a classificação dos diodos. Primeiro, o diodo retificador, que é o diodo comum de junção PN, geralmente usado em circuitos de retificação. Tem o diodo varicap, que apresenta capacidade variável em função da tensão aplicada. São construídos para funcionar especificamente como condensadores variáveis, capacitores, cuja capacitância varia de acordo com quanta tensão aplicada. O diodo Schott, não sei se está certa a pronúncia, é um diodo construído com metal ao invés do material semicondutor P. Devido a isso, não há lacunas que possam ser preenchidas com elétrons excedentes vindo de outras materiais diante da corrente elétrica direta. Por suas características, uma de suas vantagens é ter tempo de recuperação menor por não ter recombinação de cargas do diodo de junção convencional. Outra vantagem também é a maior densidade de corrente, que leva a uma queda de tensão direta menor em relação ao diodo comum. Uma desvantagem é devido à sua corrente inversa maior, que o impede de ser aplicado em alguns circuitos, geralmente utilizados em circuitos de alta frequência, alta velocidade e alta comutação. Pode passar. O diodo LED, que é o emissor de luz, é um diodo cuja a junção PN emite luz sob a ação de uma corrente elétrica, atualmente encontrado em praticamente todo tipo de material eletrônico existente. O fotodiodo funciona de maneira inversa ao LED. Ao receber luz, ele emite uma corrente, ao receber luz, ele emite uma ação, ao receber luz, ele emite uma corrente. Ele se divide em 2 tipos. O fotodiodo, que gera uma tensão muito baixa, geralmente necessita o uso de um amplificador operacional, apresenta pulsos de saída invertidos em relação aos pulsos de luz de entrada. E o fotocondutor, que quando polarizado por um potencial de fonte externa. O diodo GAN é formado somente por semicondutores tipo N, constituído de 3 camadas, sendo do meio a que apresenta menor nível de dopagem. É usado como oscilador local, cobrindo as frequências de microondas que variam entre 1 GHz até mais de 100 GHz. Também vale ressaltar que o diodo GAN apresenta a característica de resistência negativa. O diodo Zener funciona com polarização inversa. Devido a isso, permite manter uma tensão constante em seus materiais, em seus terminais. Portanto, é bastante utilizado como estabilizador ou regulador em circuitos que necessitam valor. Pode passar. O túnel, caracterizado por altas taxas de impureza em ambas camadas,
Em decorrência disso, apresenta uma estreita variação da depressão. Devido a essa proximidade entre as camadas, ocorre o chamado efeito túnel. Isso tem como resultado uma resistência negativa, mas a corrente diminui com o aumento de tensão. Por apresentar resistência negativa e altos níveis de dopagem, a maior parte dos suportadores são lacunas, resultando assim em ação bastante rápida e permitindo trabalhar em frequências elevadas. É pouco utilizado atualmente, pois apresenta baixa potência e elevado custo de fabricação. Diodo PIN. Apresenta uma camada intrínseca entre as camadas P e N. Quando diretamente polarizado, lacunas e elétrons são injetados na camada intrínseca, não se anulando imediatamente, resultando assim em uma carga média que possibilita a condução. Quando polarizado inversamente, não há armazenamento de carga e o diodo funciona como um condensador. Se a tensão aplicada for contínua e de baixa frequência, funciona de maneira semelhante à junção PN convencional. Se for aplicada altas frequências, de períodos inferiores ao tempo de duração das cargas, a resistência apresenta várias características com a corrente. Isso permite ao diodo ser aplicado em diversas situações de alta frequência, como filtros e atenuadores. Pode passar. Falando um pouco do processo de fabricação, como já foi dito antes, o diodo é geralmente fabricado a partir do silício ou germânio. O cristal de silício purificado passa por uma dopagem de são inseridas impurezas, os quais são materiais que modificam sua estrutura. Na dopagem do tipo P, geralmente são usados boro ou galho, e o tipo N são geralmente usados fósforo e arsênio. Geralmente é assim, porém, como já disse acima, são outros tipos de diodo têm uma diferença na fabricação. Pode passar. E para a utilização de diodo, geralmente ele é encapsulado. Tem vários tipos de encapsulamento, variando de acordo com a aplicação, mas geralmente no lado do cátodo tem um risco, indicando que aquele lado é o cátodo para facilitar. Pode passar. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre as aplicações de engenharia elétrica. O diodo, ele é, como já foi falado, né, ele é muito utilizado, então ele é presente em praticamente qualquer coisa eletrônica hoje em dia. Bom, o principal e maior uso do diodo é como retificador, ou seja, retificadores convertem corrente alternada em corrente contínua, então CACC, né? Isso é muito utilizado em aparelhos eletrônicos, por exemplo. Muitos aparelhos eletrônicos, eles funcionam com corrente contínua, mas a energia que chega nas nossas casas é corrente alternada. Televisores LED, na verdade tudo que tem LED, né? Lâmpadas LEDs, coisas que usam LED em geral, televisões, usam diodos, né? O LED é um tipo de diodo. Ele serve como substituto aí das lâmpadas convencionais. Ele é mais eficiente, ele produz menos calor, só que também é mais caro. Estabilizadores e circuitos de proteção em geral, fontes e baterias também, por exemplo, fonte de notebook, fonte de celular, bateria de carro, porque elas têm esse problema do eletrônico funcionar em corrente contínua, mas a energia vir em corrente alternada. Então, na fonte do computador, do notebook, do celular, você precisa ter um retificador. E também bateria também tem esse problema. Por exemplo, a bateria de carro, ela emite energia no caso, o carro gera energia em corrente contínua, mas precisa ser energizada em corrente não, ao contrário, ele gera em corrente alternada, mas precisa ser armazenada em corrente contínua. E os painéis do carro, eles usam energia em corrente alternada, e você precisa fazer toda essa conversão da energia para funcionar tudo direitinho. E em circuitos em gerais, né, como eu falei, o diodo ele é muito utilizado. Então, em praticamente qualquer coisa eletrônica, você vai ter uso de algum tipo de diodo. Hoje em dia, qualquer coisa tem algum diodo. Aqui alguns exemplos, né, fonte de notebook,
uma televisor, estabilizador. Bom, e foi esse nosso trabalho. Essas são as nossas referências. Alguma dúvida? E agradecemos a todos pela atenção. Certo, Gabriel. Muito bom o trabalho de vocês também. O diodo, a gente já comentou, né, nas aulas aí. Vocês pegaram bem aí a ideia do dispositivo, né? Ele é um equipamento que é muito empregado aí na eletrônica, dispositivos eletrônicos em geral. Ali tu comentou ali do carro ali, né? Na verdade, acho que a atenção dos carros hoje são todas CC. É tudo bateria, motor de arranque é um motor CC, né? É um motor CC série, vocês vão ver em conversão, os tipos de motor, né? Conversão 2. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aí, a gente já falou bastante sobre o diodo, né? Acho que vocês trouxeram os principais pontos. Então, parabéns pela apresentação, pessoal. Tá? A gente encerra então com o grupo de vocês o seminário 1, né? O seminário. Eu vou fazer a avaliação, né, do relatório de vocês, da apresentação. Eu estou considerando aí deixar somente esse seminário. Pelo que eu vi aí, pelo feedback que vocês me deram nesse seminário, eu fiquei bem contente. Eu acho assim que deu para absorver bastante o que eu passei em aula. Então eu não vejo necessidade de nós fazer mais um seminário aí, né? Eu achei que nós ia ter alguns problemas, enfim, achei que teria muitos alunos que não iam conseguir participar, mas pelo que eu vi todo mundo participou. Fiquei bem contente nessa questão aí. Então eu não vou estar cobrando mais um seminário, que eu acho que todo mundo vai receber uma nota boa aí nesses seminários. O que vocês acham? No plano de ensino a gente tem mais um seminário aí. Claro que se o pessoal acredita que a gente pode fazer mais um seminário, a gente faz aí na última semana de aula, né, um mais curto aí de 10, 15 minutos. Eu dou mais alguns temas para vocês. Mas da minha parte eu fiquei bem contente, né? Assim, pelo que vocês me trouxeram aí. Dei uma olhada por cima dos relatórios também, já está bem feito. Da minha parte a gente poderia ficar somente com esse seminário aí. Não sei se o que vocês acham. Vão falando aí o que vocês acham aí para nós ter pelo menos uma votação aí, né? Claro que se tiver algum grupo aí que acredita aí que, né, seja interessante ter mais um seminário, que quer melhorar a nota, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o plano de ensino aqui. Eu vou colocar a nota desse seminário nos dois, tá? A parte do relatório eu vou colocar no seminário 1 e a parte da apresentação no seminário 2, ou vice-versa, né? Deixa eu ver aqui. Os dois valem 8 pontos. Não vai ter mais nenhuma atividade avaliativa, né? Vai ser somente seminário. Seria somente mais um seminário, né? Daí eu daria mais alguns temas para vocês, mas pelo que eu vejo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, acho que a maioria tá ok com isso. Eu coloquei 2 aqui porque eu não sabia como é que ia ser, né, pessoal? Eu não sabia como é que ia ser o andar da carruagem, não sabia como é que vocês iam responder a esse seminário, se vocês iam apresentar direitinho, se todo mundo ia conseguir
apresentar, né? Então eu fiquei meio receoso, coloquei 2, né? Caso perdesse uma nota, pelo menos teria outra ali, né? Mas todo mundo... Professor, quem não fez o quiz... Não, não. O quiz vale 0,5, né? Cada quiz, né? A maior nota, a maior parte da nota é os seminários, né? 8 pontos cada um. Então eu vou dividir o seminário 1, vai ser a apresentação, e o seminário 2 vai ser o relatório. Pode ser assim? E aí vocês têm ali, né, numa avaliação de 8 pontos de relatório, mais 8 pontos de apresentação, no caso. E os quiz ali, provavelmente, acho que ninguém vai ficar com o exame por causa de algum quiz que não fez, né? Enfim, acho que não vai. Eu já coloquei as notas lá, acho que todo mundo ficou ali com alguma nota razoável aí em quiz e trabalho, né? Quem fez. E quem não fez aí algum quiz, algum trabalho, eu acho que com a nota do seminário aí, eu fiquei bem contente. Eu acho que não vai ter nenhum grupo aí que vai ficar com uma nota ruim no seminário. Então, eu acho que dá para fazer, em vez de 4 pontos para relatório e 4 pontos para apresentação, a gente faz 8 pontos para apresentação, daí vale o seminário 1, e 8 pontos para o relatório, que vale o seminário 2, certo? Pode ser, pessoal? O que estão colocando aqui? Eu acho que, né, como as primeiras avaliações tiveram baixo peso, né, então para quem não fez aí pensando que ia ter 2 seminários, não vai ficar no prejuízo aí, porque a maior parte da nota vai compor aí esses trabalhos, né? Pessoal, eu quero passar aqui, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, tá? Para nós, quem quer ir no banheiro aí, tomar um café, fazer alguma coisa assim nesse sentido. Depois eu vou voltar aqui, vamos ver a parte de transistores que a gente não falou na disciplina, tá? Somente aí os grupos. Porém, eu gosto de passar tudo aquilo que está na ementa, né? Então a gente dá uns 5 minutos aí. Eu vou dar uma falada aí, não muito, não vou estender muito, tá? Então permaneçam aí. Só quem quer tomar um cafezinho, quem quer ir no banheiro aí, aproveita um minuto aí. Aí a gente já retorna aí 9h05, 9h06, aí a gente tá de volta aí. Tá, pessoal? Aguardo vocês aí.